colocar. Quando mais tarde, Ah, é? só escutar o papo. E quando tirar a Pronto. tampa, você não fica com nada. Ele Muito nada. importante sobre isso, eu não sei se você vai chegar aí também. Fermentação? A fermentação. É. Isso. Você tirou, você tem que passar 10 dias sem lacrar. Isso. Passou de 10 dias, Isso, entendeu? Então não sei se ele vai chegar a isso, já adiantando isso. Isso é muito importante, porque se você lacrar ali, você tem que fechar ela, fechou, mas não enroscar, na verdade, totalmente ali. Você tem que passar 10 dias a partir do momento que você tirou. Entendeu? Se não, meu amigo, acontece isso aí, prova viva disso. Fez o quê? Então você tá assim de short, você nasceu pra pouco, como se fosse um pneu do carro estourando. Parece uma bomba, É, parece. porque qualquer explosão de um ambiente fechado. Já aconteceu várias vezes, assim, umas 3 a 4 vezes, assim, tirar, colocar em cima da geladeira assim, e ele deixar. Quando que isso aqui não. Ou aquele papo que fica procurando saber o que foi. Quando você chega lá, você vai ver todo derramado já. Não tem cristão da terra que pare dele. Não. Não salva nada, não. Não, Pode botar na vazia que Depois que for. ele fizer aqui, pode até isso aqui. Pode botar na vazia que for, ele vai embora. Até isso aqui, se você fizer bem lacradinho, Já você fazer aconteceu. aquele par, Pelejando pra salvar, não salvava nada, não. Vai embora. Vamos lá. Em que parte foi que nós paramos aqui? Já em relação? Foi isso? Isso. Já em relação à espessura da caixa, isso vai depender muito do clima em que você esteja. Se for no sul, onde faz bastante frio, o ideal é que a espessura seja algo em torno de 5 centímetros. Pronto, por aí, só uma ideia, por aí você vai ter mais ou menos a ideia. Por exemplo, aquelas caixas ali, elas são, no mínimo, são 3. A gente já usou de 3 e de 4. Só que a de 3, ela é melhor. Porém, a de 4, por conta da nossa região aqui ser um pouco quente, isso, no caso, varia muito, né? Mas no período quente, ela é muito quente. Então, quando ela tem um período muito quente, todos aqui, acho que alguns devem saber, que como ela faz, ao ela fazer o processamento do mel, como a gente estava falando aqui, ela libera uma água. E muitas vezes essa água ela não joga fora, no caso, fora da caixa. Ela chega nos cantos das caixas. Vocês podem observar naquela última de lá, você está vendo uma partezinha verde? Pois ali é de tanto ela liberar a água, aí elas vai jogando nos cantos, por conta da caixa ser grossa, e aí acontece o apodrecimento das caixas. Quando a gente abrir, vocês pode observar isso também. E aí, sendo assim, você vai, no caso, na sua área, na sua região, por exemplo, beira de praia, é quente. Então você pega uma das espessuras mais finas, 3, 2, tá ideal. Divisão de enxame. Essa parte que eu vou falar, mas mais tarde a gente vai fazer também. A divisão dos enxames é bastante simples, até porque não é preciso uma realeira para desenvolver uma rainha. No entanto, é preciso tomar alguns cuidados pontuais, como não dividir uma colônia fraca, como essas abelhas são bem suscetíveis ao aparecimento de florídeos, é importante que a colônia esteja repleta de campeiras. Já se o enxame for forte, retire de 2 a 3 discos de cria maduros, depois coloque em uma nova caixa, apoiando-os por bolinhos de cera. E é bom salientar que não é indicado deixar os discos de cria em contato direto com a madeira na caixa. Alguma dúvida? Acho que na prática é melhor. E ela tem um espaço da tela andar por debaixo da... Isso. Justamente por conta do florídeo, é o ideal que você faça esse bolinho com a cera, para ela fazer essa limpeza, porque se você deixar em contato, se pegar o florídeo ali, é zero. Você não tem êxito em nada, entendeu? Então quando a gente for fazer uma divisão ali, a gente vai ter mais uma ideia, mas só
Minha explicação, como eu falei, é que ao você tirar o disco de cria, se baseia no que eu falei do rapaz, no processamento que ele faz hoje. Então, que ele vai tirar os discos para colocar em outra caixa, pegar, ou se depender, estiver bem forte, ele vai aproveitar a abelha da mesma caixa, mas se não, ele vai pegar de outra. E uma outra parte, só para dar uma explicação, não sei se vocês que já criam aí, tem esse conhecimento sobre as princesas. Tem? Pronto, que não é que nem a africanizada, que ela escolhe uma, que nem tem pessoas ainda que acreditam que ela escolhe uma célula de cria, passa a geleia real e ela se desenvolve rainha, mas não é. Ela, a Uruçu, automaticamente, ela já nasce princesa. Se ela for servente para alguma coisa, ela vai ver. Se não, elas vão eliminar em volta de 4, 5 dias no máximo. Ela mata. Entendeu? No caso aí, sobre a divisão, no caso, você vai passar lá? De 1, de 2 por 1, do que ele não, que você falou aí, sim. E a gente vai ver ali se Não, necessário. no caso que você coisou aí, mas que você não falou, no caso, para que elas entendam na verdade, que todos entendam na verdade. Ah, mas a gente vai fazer melhor na prática. Ah, Para eles entenderem. beleza. Que a gente vai fazer essa parte a gente pode fazer na prática. Quer dizer, tem duas opções. Ou a gente tira o sobreninho, ou senão a gente faz na prática como eu estou falando. Vai tirar de um e de outra e fazer esse processamento. E outra coisa sobre as princesas, ela automaticamente em cada disco, em cada bolacha daquela, ali vai nascer 2, vai nascer 3, vai nascer 4 princesas, entendeu? Umas vão ter êxito logo, assim, tipo, vai ficar até os 4, 5 dias, outras não, vão morrer logo, vão matar, entendeu? As operárias, que faz esse processamento, tá? A gente pode ver, a gente vai ver que na quinta-feira tinha, assim que eu cheguei aqui, que eu abri, eu vi uma princesa. Se tiver ideia de ver, também é melhor. E outra coisa, como você falou, só para voltando lá atrás, que era o que você fala, só que a gente prolongou, me esqueci. Sobre o desenvolvimento da colmeia, que você falou. Eu também fiquei com essa dúvida da que você falou, sua. Você não... Isso, sim. Aí o que acontece? O que é o ideal de fazer? Por exemplo, se você tem uma abelha baita forte, você vai fazer divisão. E aí você não acha necessário, tem necessidade de você pegar abelhas, doar abelha de outra caixa para aquela filha que você está criando, pronto. Aí vai ser uma abelha filha com a abelha doada da mãe. A gente chama assim. Então, do filho e do abelha, as campeiras. Beleza. Pronto, você ali vai ter uma genética sucessiva da mãe. Isso. E se você, por exemplo, você pegar fazer essa divisão, pegar a mãe, deixar de lado, aí você só vai botar o disco de cria, você não vai se preocupar, porque se, por exemplo, já estiver nascendo as abelhas, estiver nascendo assim, hoje já nasceu umas, você sabe que com 3 dias já nasceu praticamente todas. Beleza, você não vai se preocupar em levar princesas, no caso fazer essa coleta de princesas de outra caixa, porque você sabe que vai ter ali já nascendo. Pronto. Você vai pegar uma abelha de uma outra caixa e vai juntar, fazer aquela junção e aí vai formar uma nova colônia. Pronto. Aqui, quando você faz isso, você já tem uma união de uma genética para outra. Você vai ter uma abelha, que nem falou no começo, maior, mais robusta e digamos que mais resistente. Porque quando você faz a linhagem de uma genética sucessiva, então ela vai caindo de produção, caindo no tamanho, em tudo, então vai diminuindo. Voltando ao ponto que você falou, justamente essa abelha que eu tinha lá, que ela tinha esse problema em subir com disco e em produzir mel, ela era uma abelha que ela vinha de uma linhagem já constante de só da mãe. Por exemplo, eu fazia uma divisão, eu não usava abelha de outra, eu só usava daquela mãe dela. Aí pronto, aquela filha que já era
neta de uma outra, já era bisneta de uma outra, digamos assim. E a tataraneta e Isso, então tal. eu fui fazendo, assim, por volta de uns 3, 4 anos eu fazendo essa divisão. Então chegou um período que ela se limitou. Aí quando eu vim perceber isso, eu tornei agora, ela estava fraca nesse período, eu tornei a misturar ela, com fazer um fortalecimento com a outra abelha, que era mais produtiva, que trabalhava mais, foi que ela aí veio desenvolver e com o tempo, dessa outra, que ela não subia com os discos de cria, que ela veio acontecer de a rainha morrer, teve uma fraqueza, aí eu coloquei uma princesa, foi que aí ela veio crescer. Depois da troca da rainha, no caso por morte natural, não foi eu que matei, tá? Chegando aí. Mas pode fazer isso. Vamos supor, Pode. você tirar aquela rainha, Isso. e botar uma princesa de outra. Isso. Entendeu? E aí elimina aquela. Isso, mas com bastante observação. É. Porque ao você fazer isso, você vai deixar ela descontrolada e principalmente você. Lá mesmo eu tinha direto esse problema com a falsa rainha. Entendeu? É terrível. Você acha que está crescendo, mas só está caindo. Aí você tem que ter para você colocar você coloca 3, 4 princesas, porque aí dessas aí Já tem mais uma segurança. Isso. Entendeu? Ok? É muita coisa que só pode pegar na prática mesmo, velho. Mas o que ele falou é muita coisa, cara. Quando você ali, no instante, você pega uma colmeiazinha daquela ali, você começa a se apaixonar assim do nada, e no instante você é um cara que você aprende rapidinho, cara. Esses detalhezinhos na prática. Esses anos que eu tenho fazendo o curso, eu consegui aprender uma coisa. Que quando você tem prática, como eu ia fazer teoria e prática, não fadigue na teoria, se prepare para a prática. Porque, meu amigo, se você focar muito na teoria, eu não sei que a gente vai... vai ter coisa que vai ter. Mas você vai captar, por exemplo, pega pontos que ele está falando, leva para uma anotação. Pontos, leva para uma anotação. Porque isso vai ser necessário ali. Entendeu? Aí você presta mais atenção, você fica mais atento à situação, porque você está pegando pontos. Agora, se você quiser pegar tudo, vai... Só falar aqui, falar. Na hora da dúvida, que ele está falando, você vai lá e tem a dúvida dessa aqui, deixa eu ir lá. Isso, entendeu? Aí você pega aquela anotação. Tal, assim, lembrei, pronto. Entendeu? Por um exemplo, como ele falou. Quer ver você... Eu falo isso do manejo da Uruçu. Quer ver você aprender. Você chega quando você tiver o melhor a se fazer é você pegar de um tronco. Você fazer uma mudança. Chega lá, coloca um plástico grande no chão, ou se não uma toalha, um lençol que seja no chão. Pegue ela, coloca embaixo, se sente embaixo ali, e aí diga assim, vou tirar o dia só para fazer isso. Você fazer uma troca de caixa, ou fazer um manejo ali de uma divisão, algo assim do tipo. Você não aprende, não tem escola melhor do que você fazer isso. Porque eu mudava as abelhas, só que sem aquela interação toda. Aí quando foi um dia o rapaz disse assim, vou deixar essas duas aqui que é para você mudar. Aí eu digo, rapaz, não vou conseguir. Ele, não, você consegue. Não tem responsabilidade. Isso, qualquer dúvida você me liga. E foi logo no começo, uns 3 meses quando eu comecei a mexer. Aí ele, qualquer coisa você me liga, tá certo. Aí depois de manhã eu liguei pra ele, faça assim. Não vai adiantar nada. Muita paciência nessa hora. Aí não vai adiantar nada. Eu fui lá, de umas 8 horas, botei o plástico no chão, botei a caixa, me sentei, peguei uma caixa vazia, coloquei em cima no cavalete, deixei lá, porque assim que ele chegasse já entrando. E aí já estava aberto, só fez tirar a parte do barro, aí fui desmanchando, fui tirando isso, tirando aquilo. Ele, olha, pontos principais, não deixa mel, não deixa néctar, o pólen, que nem ele falou, que você tem que eliminar de qualquer divisão. Por exemplo, se você for tirar um sobrinho daquele, você tirou a parte de baixo, você só vai levar os que estão fechados em cima, beleza. Agora, se você for fazer uma divisão com aquela de baixo ali, se você puder pegar uma colherzinha, tire todo o pólen, coloque na vasilha, coloque na geladeira, mas não deixe, porque se você deixar praticamente caixão e vela, entendeu? Então, quando eu falei com ele, aí ele falou, não deixa nada de pólen, tira tudo de mel se for possível. Se ficar uma partezinha com pólen lá pote fechado, não tiver problema, você pode deixar para servir de alimento. Ou senão você tira e espreme na mão, bota a cera novamente para elas roerem e ajudar na formação
das partes que vai ser retirada para repor, e você pega e faz todo o processo, mas o foco principal é as crias. E também as crias que, por exemplo, se você acontecer de virar as crias verdes, que não tiver no ponto certo e tal, se você vê que rompeu alguma, também elimina, vai enfraquecer, mas elimina, porque se você deixar, é que nem você deixar o pólen, pela o florídeo entrar, que ela vai destruir com tudo. Entendeu? Mas aí, como eu tô falando, isso você aprende, você toma conhecimento quando você pega na prática. Entendeu? Aí você chega lá, você faz o pensamento bateu aqui, você vai fazendo uma, fazendo isso, fazendo aquilo, você tem a ponta. Você tá um professor na área. Entendeu? Todo mundo aqui é zero na criação agora, né? Eu sou zero. Mas, Cara, é que eu fero também, esse cara aí. Não, não tem fera Peguei não. o professor aqui já com 12 anos. Professor, mas eu não tinha Esse conhecimento. conhecimento como trabalhar. Aí espatifava, tirava. Aí depois eu digo, se a gente espatifa o trabalho, aí dificultava para elas ir buscar. Tirava a cera, jogava fora, para espaço. Tirava era tudo Tirava assim. o saborar para espaço. Não, o saborar que é não o tirava. pólen. Não, aquele não tirava, velho. Não, eu não tirava não, eu deixava ali. Quando ele me falou aquilo ali, velho. Quando eu pegava, eu furava com palitinho só os que tinha mel, que a gente percebe o que tem a comida, né? É a diferença do... Aí quando eu ia lá, eu achava, aí eu comecei a... não limpava. Aí eu achava que quando eu chegava lá tinha mel. Entendeu? Aí eu fui pegando conforme apanhando. Só que quando eu fazia mudava uma de... nunca perdi, graças a Deus. Até duas que eu fiz tem Isso, a 3 segurança semanas. que foi levando ele crescer foi isso aí. Eu comecei de 1. Dele Aí fazer Tô com e 15. dar certo. De 15, 16. Tem mais um, mas não tá ainda, não posso dizer a quantia não. Tem que ficar por baixo. Não pode ficar por cima não. Não tá gerando aí. Eu vou confiar no... ou então perder, né? No mais antigo, né? Que vem me acompanhando. Mas tem uns 3 anos que eu não fiz manejo nenhum. Não tinha... Não sei. Aí depois nós fomos para uma aula de ferrão. Aí o rapaz lá deu uma... Aí incentivou a ele voltar. Aí eu tô começando de novo, mas eu parei. Aí elas também pararam. Se você para, elas também Pararam. param. É, Quando eu ia manejando ela, aí sempre eu tinha mais produção. Aí parei, aí pronto. Aí elas só estão lá carregando barro e fazendo aqueles, sabe, aqueles pesos enormes. Eu tô trabalhando agora com que é mais fácil de você manejar dessa forma aí. Isso. Por exemplo, se lá eu tinha uma quadra de manejo com as urussus, eu tinha volta de 80, 70 Era só que aí sempre pouquinho. vendia. Aí vendia 10, 20, 30, aí tinha aquela queda. No ano tinha que 20 de Repor. novo, vai produzir 30, 25. Agora, se você está constantemente, que nem a africanizada, se você tem uma constância, se você está no apiário, você está vendo a necessidade que elas têm, se você está ali ajudando, repondo o que ela está precisando, beleza. Você vai ter uma caixa daquela ali, dentro do mês você vai colocar dois sobrinhos. Sobrinho ou meu guia do pai. Você vai colocar 2. Da italiana que você está falando, até da africana. Aí eu tive que ir mais ele para espantar um enxame. E o enxame, só da gente olhar assim, tinha 1 metro, mais ou menos de distância, você olhava assim, estava assim. E elas bem fortes mesmo. Quando foi de noite, que a gente foi à noite, senão ia para as casas, que já tinha matado um borreguinho, uma ovelha, e já tinha enrabado o dono teve sorte, e minha tia teve sorte. Aí beleza. Quando bateu com 15 metros de altura, que a gente derrubou o gado de jaqueira, que ela bateu no chão, ela fez assim, no escuro, passei para do pé de bicho que caiu um tanto assim. Quando ele fez assim, que caiu um pedaço assim, que caiu o outro, aí caiu um tufo dela. Assim. Não tinha oco. Aí quando a gente foi lá para a parte para ver se tinha mel, a dúvida até hoje está assim, que a gente encontrou 4... Eu acho que foi 5, mais ou menos. 4 Desse na 5 tamanho, olha. rainha. Eu não sei se era rainha ou o que era, porque era olha,
Meio mundo, ó. É zangão. Quase Como era? Foi isso que eu falei pra ele. Visão escura. Como era grande, Era tudo igual. É. Maior porque a aula que nós tivemos, a rainha não chegou naquele tipo daqueles que nós estávamos vendo. É o zangão. Porque era bem desenvolvido. Era uns cabra bem forte. Eu digo, caramba. É o zangão. Por sorte eu tava sem roupa, quem tava com roupa era ele. Levei 5 picadas dela, isso aqui ó, ficou tudo. o braço no outro Mas dia mesmo- Tava gordo, eu digo, mas eu tô feliz que eu tô gordo. Viu? Mesmo com o conhecimento, eles só foram fazer isso porque o dono pediu, porque já tinha acontecido esse Tava com acidente, medo. entendeu? Aham. Que era próximo Mas da o casa, coração já tinha batia matado assim, já. ó, na mão. Eu digo, eu Mas tô mesmo estragando assim- uma coisa que eu sei que entendeu? é ilegal. Porque ela estava próximo no pé de jaca. nem Também falou, com naquele 15 pé de metros jaca não altura tinha e- quem capturasse não, ó. Aí E o dono ainda mandou esse rapaz, se eu não chego lá, eu não sei se ele tava aqui não. Era pra torar o gai de jaca em cima, o gai de jaca carregado de jaca com abelha. Ele não ia dar tempo de descer não com o motosserra. de noite, aí. A arma dele ia morrer logo lá em cima, com as abelhas e o motosserra. Era pra torar em cima. E não foi torar embaixo esse gai de jaca. Vamos para, senão vai perder fogo. Vamos para. Ah, foi. Acontece, essas coisas acontecem, né? Acontece, é. Principalmente com... Coincidentes. É, Onde que paramos? Por favor. É assim, eu chamo por favor. Dica de algumas batidas. E aí é. Para essa. A cabeça não para. Dica de algumas batidas na caixa. Ah, isso aqui era porque falou. Já tinha percebido. Não, mas na hora que mas ela na hora vier, lá, vamos. na hora lá que a gente falou... Pronto. É. Dica de algumas batidas na caixa antiga e deixando que todas as canteiras saiam logo após coloque a nova caixa no lugar da matriz, afastando-a pelo menos uns 10 metros de distância. Também facilita o trabalho se suas abelhas fornecendo cera alveolada na divisão. Assim o tempo de trabalho delas reduzirá. Como eu falei fazer a divisão para você reaproveitar abelhas da caixa mãe. Aí você vai dar uma batida ou vai abrir, aí vai bater e vai sair aquela quantidade. Quando você vê que chega uma quantidade bacana, você tira, coloca a outra e tá feita a divisão. Só que faltava. Não quero fazer divisão desse trem não. Eu também não. Ou é sapo? É sapo. É música ao vivo. É sapo aí. Isso aí é uma orquestra. Tá chamando chuva aí. No início de cria irão nascer princesas vivas com a colônia, escolhendo uma apenas para ser sua rainha. Entre 15 e 30 dias você já pode observar a postura da nova rainha. No entanto, caso passe 30 ou 40 dias e não tiver postura no enxame, é recomendável introduzir mais 1 ou 2 discos de cria maduros, visto que a colônia continue sem rainha, isso pode fazer a colônia deixar de existir. Faz a mesma parte do processamento que eu falei sobre você introduzir a princesa. Ela vai nascer naturalmente. Se você quiser esperar, beleza. Se já tiver nascente, eu vou lhe dar um prazo máximo de 7 dias, 8 dias no máximo. Você já vai ver ela pintando barro na entrada. Pintou barro na entrada, vai ser o primeiro sinal que já tem rainha. Não sei se Aconteceu. isso. Aconteceu esses dias. A coisa que todas elas estavam, como foi transporte, eu fui e tirei os barros, mas dentro de poucos dias elas vão fazer novamente o barro na entrada dessas aí. E aí você teve isso aí, pintou barro, você notou que tem rainha, a postura logo em seguida, entendeu? Já é só sucesso. E se caso não tiver se você perceber que não tem a rainha, você tem que observar agora se tem a rainha falsa. Não sei se vocês aí já tiveram uma experiência com a rainha falsa. Que ela... A bicha é que nem africanizada. É tão rápida que se você não tiver paciência para você procurar, você acaba matando tudo achando que é ela. Não chega ao mesmo tamanho do abdômen da rainha verdadeira. Então ela é menor, porém é esticado como se fosse uma africana.
Entendeu? Esse módulo foi de 12 páginas, não foi? Tem um aí, um menorzinho, que fala sobre uruçu amarelo. É só um complemento mais ou menos também. Não. Sim, uruçu amarelo. Espera aí. Qual foi que a gente estava falando? Foi esse livro Aquilo de quatro páginas. 4 páginas. que a gente estava lendo? É, agora de 12. Ah, sim, isso mesmo. Pronto. Aqui é só mais um complemento. Praticamente tem coisas aqui que são repetidas, entendeu? Só para a gente ter uma ideia de pensamento diferente, que fala sobre algumas coisas como morfologia, sobre o ninho, sobre o mel. Tá? Aqui se vocês vão ver que fala assim, uruçu é uma palavra que vem do tupi, iruçu, que nessa linguagem indígena significa abelha grande. Tá? Essa nomenclatura está relacionada com diversas abelhas do mesmo gênero encontradas não só no Nordeste, mas também na região Norte. No Brasil, existe a uruçu amarela, Melipona rufiventris, bem como a uruçu verdadeira, ou uruçu do Nordeste, que são nomes, né? Meliponas tutelares. A tendência, porém, é de reservar o tempo uruçu para destacar o seu tamanho avantajado semelhante a aves, pela produção de mel expressiva entre os melisponídeos e pela facilidade de manejo, pois são abelhas mansas. Nem sempre, viu? Se você pegar uma chatinha que nem acho que eu tenho uma ali, duas daquelas ali são chatinhas. Se ela bota todo mundo pra correr. É mesmo. Você, Ela não corre, mas não é que ela vai. você que cria já há algum tempo, você sabe qual é essa função dela? Dela, assim, ser algumas mais agressivas, outras não? O manejo constante. Não, na verdade eu acabei vendo isso, um rapaz falou e eu acabei observando que elas têm essa defesa, elas são as mais produtivas. Também, mas eu anoto, sabe o que? Nas minhas lá, quando eu tava dentro do apiário de 8 em 8, eu chegava aí e praticamente não voava nenhuma. De 8 em 8, a cada 8 dias eu tava lá fazendo manejo. Quando eu prolongava para 15 dias e outras com 20, 25 dias, eu passava até por mês, que eu chegava lá, tava uma O arretada. cheiro tava diferente. Não, até mesmo porque Porque o cheiro é constante, ela atrai ela. Vamos supor, eu tenho uma, foi a primeira que eu possuí, e assim no começo ela seria bem agressiva, hoje não. Entendeu? Então assim, vamos supor, se eu chego hoje, às vezes ela tá de boa, às vezes eu chego o mês que vem ela já tá diferente de novo. Então, mas é o que ele tá falando. Então às vezes isso aí Porque se você tá que nem é que nem africano, se você chegar na africanizada lá, você vai com constância, uma vez por semana, pronto, ela vai estar tranquila. Se você vai passar 30 dias, chegar lá, ela tá feroz, entendeu? É a mesma coisa no caso, no meu haver, assim... Então isso vai muito de... entendeu? Porque não é só pela produção, porque tem uma abelha lá que ela é meio fraquinha, não produz tanto, mas se você não vai... E aquelas menininhas que com constância, ela vai lá e te dá uma bota pra correr. Depois que quando eu fazia o manejo lá nas minhas abelhas, eu fazia o quê? Eu escolhia uma dessa ponta, fazia o manejo, aí voltava pra ponta de lá fazendo em outra, aí eu voltava cá, pegava uma do meio, aí eu voltava cá pra essa do canto, encostava do canto, voltava no cidade de cá, porque o apiário lá era sentido horizontal, com cavaletes com um espaço de 2, 2 e 2 metros quadrados de um para outro. Aí eu fazia essa circulação para não seguir uma atrás da outra, porque se você vai seguir,
muitas das vezes quando acontece esse processo onde ela tá brigando, tá lá estressada com você, se você fazer uma atrás da outra, acontece ela entrar em brigas entre si. É. E aí pode ocorrer até morte da colmeia completa. No caso, você só tem só essa, Por sul, sim? só essas aí ou só? Não, só essa espécie? Na verdade, aqui eu mais, assim, trabalhei durante praticamente 8 anos, foi só o sul. Tinha lá a Jataí, tinha aquela Iraí, tinha a Jati, mas não com manejos, entendeu? Tinha lá só por boniteza mesmo, digamos assim. A gente colocava a armadilha, pegava, em caixa isca, mas não para estar manejando. Mas no caso que do seu mesmo, você só tem só o sul nordestino. Meu foco mesmo é só o sul, entendeu? Onde foi que a gente parou? Estudos já realizados mostram o relacionamento da Uruçu com a mata úmida e apresenta as condições ideais para as abelhas construírem seu ninho, além de encontrarem em árvores de grande porte espécies com floradas, espécies com floradas muito abundantes que são seus principais recursos alimentares, bem como locais de morada e reprodução. A Uruçu Melipona estrutelaris possui uma preferência floral mais seletiva do que as abelhas afinizadas, razão porque se encontram em vias de extinção. Entendeu o que eu, no começo, quando eu falei da outra parte, sobre o motivo dela não ir tão nem qualquer, e principalmente em rasteiras? Porque tem uma rasteira que ela é a que eu vejo assim mais frequente, na verdade, das rasteiras. Tem alguns que ele cita